Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, nosso canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Bolívia realiza eleições neste domingo e as últimas pesquisas apontam um cenário com um segundo turno. A América Latina será a região mais afetada pela pandemia, segundo o relatório do Banco Mundial. A Argentina estima que serão necessários 2 anos para recuperar o conteúdo escolar devido à pandemia de coronavírus. E em meio a protestos e repressão da polícia, trabalhadores na Indonésia rejeitam a aprovação de nova legislação trabalhista. A Bolívia realiza eleições neste domingo e as pesquisas apontam cenário com o segundo turno. Na Bolívia, as últimas pesquisas coincidem em uma forte disputa entre os candidatos Luiz Arce, do MAS, e o ex-presidente Carlos Mesa, da Comunidade Cidadana. No último dia permitido para a divulgação de pesquisas eleitorais na Bolívia, Arce aparece com 42,2% das intenções de voto e Mesa com 33,1%. A pesquisa entrevistou 3.200 pessoas entre 29 de setembro e 8 de outubro, em 579 localidades urbanas e rurais de 9 departamentos do país, com uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. A Constituição e a lei eleitoral boliviana estabelecem que para vencer no primeiro turno é preciso obter 50% mais um dos votos, ou pelo menos 40%, com uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Autoridades sanitárias do Peru permanecem em alerta sobre uma possível segunda onda de contágios de Covid-19. As autoridades sanitárias do Peru se mantêm em alerta diante de uma possível segunda onda de contágios de coronavírus. Embora continue com uma tendência de diminuição dos casos ativos no país, que atualmente chegam a 74.676, o Ministério da Saúde recalculou o número de casos confirmados desde março, chegando a um total de 846.088, enquanto as mortes chegaram a 33.223, com 65 novos falecimentos. Ao mesmo tempo, os dados oficiais apontam que aproximadamente 738 mil pacientes já tiveram alta do hospital. Apesar dos números alentadores, médicos e especialistas alertam para a possibilidade de uma segunda onda da doença nas próximas semanas. As autoridades admitem o risco se a população flexibilizar as medidas de prevenção. E a América Latina será a região mais afetada pela pandemia, segundo o relatório do Banco Mundial. A América Latina e o Caribe sofrerão o maior impacto econômico e sanitário do mundo com a pandemia de Covid-19, segundo o Banco Mundial. A instituição prevê uma queda de 7,9% do PIB na América Latina e Caribe em 2020 e estima que a recuperação começaria em 2021 com um crescimento estimado de 4%. Nossa região sofre o pior impacto econômico e sanitário devido ao Covid-19 no mundo, disse o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. O número de mortos por 1 milhão de pessoas é tão alto quanto nas economias avançadas, se não maior, mas os recursos disponíveis para lidar com o golpe são muito mais restritos, acrescentou o relatório. Trabalhadores e trabalhadoras das Américas se unem para enfrentar as privatizações em fórum realizado durante o Dia Mundial do Trabalho Decente. As federações sindicais internacionais, em conjunto com a Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, CSA, realizaram um encontro intitulado O Público em Mãos Públicas. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, abriu o fórum afirmando que a crise que enfrentamos é uma crise do modelo neoliberal. A crise que enfrentamos hoje é uma crise do modelo neoliberal. É um modelo que culpa o Estado pela corrupção e o tem reduzido ao mínimo, cumprindo apenas a função de defesa, do controle das finanças e da justiça. Diante desse modelo neoliberal autoritário que entrega a política pública ao mercado, reivindicamos estados democráticos, garantidores dos direitos da população trabalhadora. O encontro representou uma importante referência para os trabalhadores das mais diversas partes das Américas e foi moderado por Márcio Monanzi, secretário regional da Uniaméricas.
Dentre as várias intervenções, a coordenadora do Comitê Nacional de Empresas Públicas do Brasil, Rita Serrano, destacou a importância desses encontros. Queremos o público em mãos públicas para todos. Queremos o público em mãos públicas para todos e todas. Para encerrar, uma frase que me parece muito especial, de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. O quarto seminário virtual sobre violência e os efeitos negativos do Covid-19 foi realizado esta semana pelo Comitê da Mulher Trabalhadora da CSA. Organizado pela CSA e seu Comitê de Mulheres com a moderação de Eulogia Família, presidente do Comitê de Mulheres da CSA e da secretária de Política Sindical e Educação, Jordânia Urenha, o seminário recebeu 3 palestrantes de destaque. Desde que começou a pandemia. Desde que começou a pandemia no Canadá, a princípios do mês de abril, foi possível ver que 1 a cada 10 mulheres estava muito preocupada com a possibilidade de sofrer violência em casa. E uma pesquisa da Organização de Mulheres Indígenas estabeleceu que 1 a cada 5 mulheres tinha sido afetada. Não temos ainda uma pesquisa nacional, mas as polícias têm feito cada vez mais pesquisas sobre as ligações e os pedidos de ajuda em diferentes regiões. Em alguns relatórios se fala de um aumento de 20% a 30% na procura de serviços de ajuda. Muitas casas de acolhimento estão no limite de suas capacidades e as mulheres tiveram que ser transferidas a outros lugares. Estamos observando que, mais do que pensar em impactos diferenciais da pandemia entre homens e mulheres, vimos que os impactos dessa crise estão atenuados, isto é, parecem menos graves nas comunidades e sociedades, porque são amortecidos pelos nossos corpos, pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo. Esse momento tão brutal que estamos atravessando como região, esse momento em que vimos a violência crescer de forma tão grave, os números não nos deixam esquecer, nos obrigam a refletir sobre o que somos como região, como resgatava Eulógia anteriormente, mas também quem somos as mulheres nessa parte do mundo, quem somos as mulheres neste contexto regional. Nosotras hemos tenido también la creación en este tiempo. Nós tivemos a criação neste período de um diretório de casos críticos e alto risco para trabalhar aquelas situações de alto e altíssimo risco que chegavam até nós. E essa foi uma das maneiras que encontramos para dar uma resposta, para fazer um trabalho articulado. Nos parece substancial agora ter um trabalho articulado com as outras instituições da sociedade. O webinar pode ser visto na íntegra no Facebook da CSA. Voltamos a falar sobre o Peru para dar um dado alarmante. A cada 90 minutos, uma mulher desaparece no país. De acordo com a Defensoria Pública do Peru, um total de 4.052 casos de mulheres desaparecidas foram denunciados às autoridades entre janeiro e setembro deste ano. Isso reflete uma média de 15 mulheres por dia, das quais aproximadamente 2.900 eram crianças e adolescentes. A representante dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Peru, Eliana Reboyar, falou sobre o fenômeno que possui números tão preocupantes. Ocorre que o mais doloroso do fenômeno da desaparição é que você não sabe se a pessoa está viva ou se está morta. É um problema com muitas dimensões, até de natureza jurídica, pois tratamos de uma pessoa que existe, mas não está, e isso causa um sofrimento sem fim. O Grupo Famílias Unidas por Justiça reúne 25 famílias que exigem rapidez nas investigações. O grupo trata de casos de desaparições e de vítimas de feminicídio. Até agora não me dão resultado, não temos justiça. Eles não levam o caso a sério, na procura das pessoas que desaparecem. Até quando vamos perder os nossos filhos? Até quando? Diariamente eles são mortos. Em que país estamos? No Peru acontece isso. Em outro país, isso tem punições mais severas. Os casos de desaparição de menores aumentaram durante a pandemia. Nas regiões que mantenham a quarentena mais restrita, os casos chegaram a duplicar. A defensora Reboyar esclareceu que a desaparição de pessoas
não é considerado um crime no Peru, a não ser que se encontrem evidências de conexão com outros delitos como o tráfico de pessoas. Se não é reconhecida como uma forma de violência, os casos simplesmente vão continuar acontecendo e continuaremos vendo discursos que culpabilizam as vítimas. Dessa forma, não vamos resolver a raiz do problema, que até esta data não conhecemos toda a sua dimensão. A representante da Defensoria sinalizou que as denúncias de desaparecimento de mulheres devem ser maior do que as reportadas pela polícia. Por isso, insistiu que o governo cumpra e coloque em andamento o registro e o portal de pessoas desaparecidas. O Disque 114 é um sistema virtual de alerta de desaparecimentos. Histórico plebiscito dentro de pocos días en Chile. Para hablar de este tema recibimos a la representante de la Central Unitaria de Trabajadores de ese país, Bárbara Figueroa. Bueno, primero, lo que hemos señalado desde el mundo sindical es la garantía. O que exigimos é que todas as trabalhadoras e trabalhadores possam participar do plebiscito. Nós temos trabalhadores de toda a região que cumprem tarefas que, mesmo com os feriados, eles não podem desfrutar de uma saída livre para participar de um processo eleitoral. Por isso, temos exigido que todos os trabalhadores e trabalhadoras possam ter um feriado completo, sem obstáculos, para participar deste processo. Em segundo lugar, temos posto que, dada a situação que estamos vivendo no mundo e que vivemos na região, nós estamos trabalhando para garantir a mobilidade. Estamos exigindo transporte público gratuito, de tal maneira que o custo do transporte não seja um obstáculo para que os trabalhadores e trabalhadoras possam sair para votar. Em meio a protestos, trabalhadores da Indonésia rejeitam a aprovação da nova lei trabalhista. Apesar da forte oposição dos trabalhadores da Indonésia, o projeto de lei geral sobre a criação de empregos foi aprovado, desregulando diversos aspectos da economia do país. A nova lei altera outras 79 leis existentes e mais de 1.200 artigos, privilegiando interesses de investidores estrangeiros em detrimento dos direitos dos trabalhadores, das comunidades e do meio ambiente. A lei geral prejudica consideravelmente os direitos trabalhistas e o bem-estar dos trabalhadores da Indonésia e viola a Lei do Trabalho número 13 de 2003. Os sindicatos decidiram tomar várias medidas massivas em todo o país, incluindo uma greve geral nacional. ITUC e ITUC Ásia-Pacífico Regional apelam às organizações afiliadas em todo o mundo para apoiar o apelo dos sindicatos indonésios para revogar a lei geral sobre a criação de emprego e estabelecer um diálogo construtivo com os sindicatos nacionais. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo e a 16ª economia mundial. Una iniciativa para ser tomada muy en cuenta en Brasil, creación de empleos, más de 13.000 a raíz de la pandemia, iniciativa de este sindicato, la UGT, ni más ni menos que en este caso viene representada por Ricardo Patá, que nos deja esta columna. Isso demonstrou a confiança do trabalhador na estrutura sindical brasileira, colocando a possibilidade efetiva de estarem dentro do sistema de inclusão social. Mais de 200 empresas atenderam o nosso pedido. Mais de 13.000 vagas foram colocadas à disposição. Centenas de vagas foram colocadas pelo Instituto Paula Souza ou pelo Sistema S para qualificação profissional. E uma qualificação profissional sob medida. Nós construímos a possibilidade de cursos específicos pela demanda específica que a empresa está nos apresentando. Em muitas oportunidades, as pessoas não conseguiram a inclusão naquele momento, mas conseguiram a qualificação com o compromisso de depois irem para a empresa e poderem ser empregadas. A Argentina estima que serão necessários 2 anos para recuperar o conteúdo escolar perdido devido à pandemia de coronavírus.
secretário-geral do Sindicato Unificado dos Trabalhadores na Educação de Buenos Aires, Roberto Baradel, garantiu que os alunos vão demorar 2 anos para recuperar o aprendizado afetado pela pandemia do coronavírus, que obrigou a suspensão das aulas no país há quase 7 meses. Pelo menos, com as articulações correspondentes, precisaríamos do ano letivo do próximo ano e do ano seguinte, 2 anos para recuperar o conteúdo e o aprendizado, disse Baradel, quando questionado sobre o tempo que levaria para equalizar a situação educacional pré-pandêmica. O dirigente do CTA dos trabalhadores sugeriu: devemos trabalhar também de forma especial com os meninos que se formam no ano que vem e no seguinte, tanto com os que concluem o ensino médio, quanto com os que vão do primário ao secundário. Mas temos um problema mais sério com quem acaba o ensino médio, que não tem possibilidade de se articular para o próximo ciclo. Voltando ao Brasil, campanha Lula Livre divulga carta enviada à Justiça brasileira. A campanha Lula Livre, da qual a CSA faz parte, vai reforçar a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante o Supremo Tribunal Federal. Serão apontados, entre outros aspectos, a conduta do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, assim como de outros integrantes das células de trabalho da Lava Jato e do Ministério Público. A campanha mostra claramente não só a existência de um conluio que politizou o processo, mas também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve negado seu direito inalienável a um julgamento justo. Recebemos com preocupação a informação de interferência do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com os promotores da Lava Jato. Sabemos que é inaceitável que governos estrangeiros atuem em processos judiciais locais, minando a soberania e ocultando outros motivos políticos e econômicos. Entendemos que o Estado de Direito no Brasil ou em qualquer outro país corre sérios riscos se não respeitar os procedimentos legais que garantem a todo cidadão o direito a um julgamento justo e imparcial. Acreditamos também que o tribunal tem um papel essencial a desempenhar na salvaguarda das instituições e da democracia brasileira. Portanto, pedimos respeitosamente aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que não se esquivem de sua responsabilidade histórica e atuem no cumprimento de suas atribuições para reparar as injustiças cometidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Coletivos de países da América do Sul se reuniram em Madrid para apoiar o movimento Stop Bolsonaro. A má gestão pela qual o Brasil sofre atualmente nas mãos de Bolsonaro tem assolado o país. A gestão da pandemia, por exemplo, tem números assustadores, como de mais de 150 mil mortos, e tudo isso com negligência e sabotagem partindo do próprio governo. Chama a atenção o descaso com a ciência e com as vidas humanas. Então viemos denunciar o genocídio que está acontecendo no Brasil, que vem por todos os lados, desde a má gestão da pandemia ao genocídio dos povos indígenas pela permissividade aos incêndios indiscriminados e pela destruição do meio ambiente. Então, estamos diante de um genocídio generalizado, propagado pelo governo de Jair Bolsonaro, que, além disso, somente se mantém no poder pelo apoio de militares antipatriotas e por uma bancada de deputados obscurantista e corrupta. Bolsonaro só chegou ao poder pelas manipulações processuais do ex-juiz Sérgio Moro, para impedir a candidatura de Lula, colocando-o na prisão. Por isso reivindicamos Lula livre e justiça para Lula, justiça para o Brasil, porque queremos recuperar o respeito à nossa Constituição. Queremos um país democrático, onde a democracia seja respeitada e que não haja mais governo de fake news que manipulam enquanto viram as costas para a população. Queremos voltar a ter saúde, vida e justiça. Greenpeace ergue estátua do presidente Jair Bolsonaro em área devastada do Pantanal. Como forma de protesto, ativistas do Greenpeace ergueram uma estátua do presidente Bolsonaro imitando a Nero, o imperador romano que viu sua cidade arder em chamas. De acordo com o Greenpeace, a estátua procura mostrar o inconformismo diante das políticas ineficazes de Bolsonaro para combater o desmatamento. A estátua de 4 metros de altura é inspirada no imperador Nero e tem o rosto de Bolsonaro com uma coroa de oliveira na cabeça, uma lira dourada em sua mão esquerda e a direita estendida como dando uma ordem. A estátua também veste uma túnica com estampa de pele de onça, principal felino da América também ameaçado pelo fogo. Os incêndios no Pantanal têm crescido mais de 200% entre janeiro e setembro deste ano, os maiores registrados para esse período desde 1998, quando os dados começaram a ser analisados. O Pantanal é um bioma de 250 mil quilômetros quadrados divididos entre o Brasil, Bolívia e Paraguai.
56% da sua superfície fica em solo brasileiro e 26% dessa área já foi arrasada pelas chamas. A organização ambientalista culpa Bolsonaro pela negligência de suas ações e por colocar em risco a imagem do país com políticas que afetam a economia ao afastar investimentos pelos danos ao meio ambiente. Na Costa Rica, continua a repressão da polícia aos protestos que atingem os arredores da Casa Presidencial. Esse e outros destaques no próximo bloco. Continuamos na Costa Rica, onde um novo projeto de lei visa limitar os contatos entre empregadores e trabalhadores em regime de teletrabalho fora do horário de serviço. O projeto busca reformar a atual lei do teletrabalho para garantir o desligamento digital e o direito à desconexão, limitando ligações, e-mails e mensagens de WhatsApp. A Central Única dos Trabalhadores do Brasil, a CUT, lançou uma plataforma eleitoral com diretrizes em defesa da classe trabalhadora. Essa ferramenta apresenta as diretrizes da CUT para os candidatos às próximas eleições. A próxima Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que ocorrerá de 19 a 21 de outubro, definirá as prioridades da organização para a região nos próximos 2 anos. O Programa Mundial de Alimentos recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços no combate à fome, por sua contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como instrumento de guerra. Sou Carol Coelho, da sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar!